Era uma tarde cinzenta, e o vento frio parecia atravessar, não apenas as ruas, mas também o coração de Helena. Ela era mãe de 2 crianças, e apesar de todo o amor que sentia por elas, os dias haviam se transformado em um peso difícil de carregar. O marido passava meses longe por causa do trabalho, a família morava distante, e as responsabilidades do lar, do cuidado com os filhos e da sobrevivência recaíam inteiras sobre seus ombros. Havia noites em que chorava em silêncio para que as crianças não a vissem e repetia para si mesma: "Eu não aguento mais." Era como se sua vida tivesse perdido a cor, como se sua alegria tivesse sido arrancada e substituída por preocupações sem fim. Ela acreditava que era apenas questão de tempo, até desmoronar de vez. Mas foi justamente nesse ponto de maior fraqueza que algo completamente inesperado aconteceu. Algo que mudaria o rumo da sua história. Helena tinha uma vizinha chamada Dona Rosa, uma senhora já de idade, conhecida no bairro pela maneira serena de falar e pela paciência em ouvir. A mãe aflita passava quase todos os dias em frente à casa dela, sempre apressada, sempre de cabeça baixa, sem tempo sequer de reparar na vida que acontecia ao seu redor. Até que, em uma dessas manhãs, quando o peso parecia ainda mais esmagador, Helena escutou a voz calma da senhora chamando: "Minha filha, venha tomar um café comigo. 1 minutinho só." No primeiro momento, pensou em recusar. Afinal, quem tinha tempo para conversas quando havia contas atrasadas, roupas para lavar, comida para preparar e crianças chorando? Mas algo em seu coração, talvez um pedido silencioso por ajuda, a fez aceitar o convite. Ela entrou na pequena varanda de Dona Rosa, onde o cheiro de café fresco misturava-se com o perfume das plantas que cercavam o espaço. Sentou-se sem jeito, e a vizinha lhe serviu uma xícara, olhando com olhos bondosos. "Você anda tão cansada, Helena. O que está acontecendo?" Bastou ouvir essas palavras para que as lágrimas, que estavam presas há dias, finalmente caíssem. A mãe desabafou como nunca antes. Contou sobre as noites em claro, sobre o medo de não dar conta, sobre a ausência do marido e a solidão que sentia. Falou sobre como já não encontrava força sequer para sorrir diante dos filhos, que lhe pediam apenas amor e atenção. "Eu não sei mais o que fazer", disse por fim com a voz embargada. Dona Rosa permaneceu em silêncio por alguns instantes, apenas segurando a mão dela. Depois, respirou fundo e disse algo que Helena jamais esperaria ouvir. "Você acredita que sua alegria foi embora, mas na verdade ela ainda está aí dentro. Só está sufocada. E eu vou te dar um conselho que talvez pareça simples demais. Comece a olhar para o que ainda está vivo e bonito na sua vida. Mesmo que seja pequeno, se você olhar só para os problemas, eles vão crescer e te engolir. Mas se decidir olhar para as bênçãos, mesmo que sejam poucas, essas bênçãos vão se multiplicar." Helena, confusa, perguntou: "Mas como eu faço isso? Eu acordo e já sinto o peso de tudo." A vizinha sorriu e respondeu: "Faça um exercício. Todas as manhãs, antes do se levantar, pense em 3 coisas pelas quais é grata. Pode ser o sorriso dos seus filhos, o teto que ainda tem, ou até mesmo este café quente. 3 coisas. Apenas isso. Esse pequeno hábito vai alimentar sua alma. E pouco a pouco, você vai perceber que a alegria não foi embora. Ela só precisa de espaço para florescer de novo." Helena saiu daquela varanda, sem saber se aquilo faria diferença. Mas no fundo, havia uma chama discreta de esperança
reacendendo naquela noite antes do dormir. Lembrou-se do conselho e, mesmo sem acreditar muito, murmurou: "Sou grata pelos meus filhos. Sou grata pela comida simples que temos. Sou grata por ainda ter forças para lutar." Não aconteceu nada mágico, mas pela primeira vez em semanas, ela adormeceu com o coração um pouco mais leve. Nos dias seguintes, decidiu levar o conselho a sério, todos os dias. Ao abrir os olhos, repetia em pensamento 3 coisas pelas quais era grata. E, pouco a pouco, algo começou a mudar. Quando o filho pequeno a abraçava, ela já não pensava na louça por lavar, mas sentia aquele abraço como uma prova de amor incondicional. Quando a filha ria de algo bobo, ela se permitia rir junto, mesmo que o mundo ainda estivesse cheio de problemas. Era como se uma janela tivesse sido aberta dentro dela, permitindo que a luz entrasse novamente. A mudança não foi imediata nem total. Ainda havia dificuldades, contas a pagar, dias exaustivos, mas havia também um novo olhar. Helena percebeu que quando sorria, seus filhos pareciam mais felizes. Quando agradecia pelo pouco, surgiam novas oportunidades. Em uma dessas manhãs, foi surpreendida por uma amiga que lhe ofereceu um trabalho de meio período, algo simples, mas que já ajudava a aliviar o aperto financeiro. "Eu lembrei de você porque vejo que, apesar do tudo, você tem uma força diferente", disse a amiga. Helena quase não acreditava. Era como se a vida estivesse respondendo àquele novo jeito de pensar. Sem perceber, ela mesma começou a repetir para outras mães aflitas o conselho que recebera. Quando alguém reclamava do peso da rotina, ela dizia: "Experimente agradecer por 3 coisas todos os dias. Pode parecer pouco, mas isso muda o coração." Algumas riam, outras duvidavam, mas muitas decidiram tentar. E logo começaram a notar pequenas transformações. Helena, que antes se sentia apagada e sem cor, agora era vista como alguém que irradiava esperança. Não porque sua vida tivesse se tornado perfeita, mas porque ela havia aprendido a encontrar alegria em meio ao caos. Ela entendeu que a alegria não é ausência de problemas, mas presença de gratidão. E talvez seja justamente esse o segredo que você, que está assistindo agora, precisava ouvir. Quantas vezes você também se sente sufocado pelos problemas, acreditando que sua alegria foi embora? Quantas vezes repete para si mesmo que não há saída, mas a verdade é que, assim como aconteceu com Helena, sua alegria ainda está aí dentro. Ela só precisa de espaço. E o espaço se abre quando você decide olhar para aquilo que já tem de bom, por menor que pareça. Hoje, antes de dormir, faça o mesmo exercício. Pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser uma lembrança, uma pessoa ou até mesmo o fato de estar vivo para recomeçar. No começo pode parecer inútil, mas persista. As palavras que você planta na sua mente são sementes, e cedo ou tarde, elas florescem. Helena achava que nunca mais sorriria de verdade, mas o conselho inesperado de uma senhora simples devolve-lhe a alegria. E talvez hoje esse mesmo conselho esteja chegando até você como um sinal. Não ignore. Experimente. Você não tem ideia do quanto a sua vida pode mudar quando a gratidão se torna um hábito. Agora eu quero te convidar a deixar nos comentários quais são as 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Escreva, porque ao escrever, você reforça essa escolha dentro de si. E se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que esteja precisando de esperança. Lembre-se,
A alegria não foi embora. Ela apenas espera que você abra espaço para que ela volte a brilhar. E a chave está nas pequenas escolhas diárias. Escolha a gratidão. Escolha enxergar a luz. Porque quando você muda o que planta dentro da sua mente, muda também a colheita da sua vida. E assim como aconteceu com Helena, algo inesperado pode transformar completamente a sua história. Hoje, amanhã e todos os dias você pode recomeçar. Basta acreditar, agradecer e dar o primeiro passo.